Nós, toda quinta-feira, temos separado o tempo do ensinamento dentro da palavra de Deus. O ensinamento para quem não tem ninguém, o ensinamento para quem já tem alguém, que está enfrentando problemas no relacionamento, namoro, noivado, casamento, e também o ensinamento para quem tem alguém e está tudo bem, para que continue tudo bem, para que continue tudo bem. Então, eu quero começar falando sobre a ação. A ação é uma ação, uma atitude de dar. O dar, nós vamos falar sobre isso hoje. Essa palavra tão pequenininha, essa palavra que só tem 3 letras, mas é uma ação, como nós falamos, Suzana, é uma ação, não é só uma palavra, é uma ação, dar. Por que muitos relacionamentos dão errados? Por que muitos relacionamentos dão errados? Porque as pessoas, elas se preocupam mais, em todos os sentidos, elas se preocupam mais em receber do que em dar. Isso em tudo na vida, em todos os sentidos, em tudo na vida, em todos os sentidos, a pessoa se preocupa mais em receber do que em dar. E justamente porque a pessoa se preocupa mais em receber do que dar, é que acaba dando tudo errado. Não é isso? Sim. O relacionamento, o princípio para dar certo é dar, né? Porque se a pessoa não dá, ela não vai receber. Biblicamente, não tem como, né? É dando que se recebe. Então, o que acontece? Por que as pessoas não conseguem investir no relacionamento? Porque elas querem investir com prazo de validade. Então, se a mulher ouve, né, como muitas pessoas que nos acompanham e já vieram aqui na igreja, fazem a terapia do amor, elas ouvem o seguinte: não, você tem que começar a mudar. A gente fala muito isso, a gente bate muito nessa tecla. Você tem que começar a mudar para que o seu marido mude. Aí ela coloca um prazo de validade. Não, eu vou fazer isso durante tempo. Um mês, durante 2 meses. E aí, se ele não mudar, eu vou voltar. Então, ela não está dando, ela está na expectativa. Com interesse. Ela colocou no princípio o objetivo de dar, mas na verdade, como você falou, com prazo de validade. Eu queria ler um versículo que fala sobre um parasita. É Provérbios 30, versículo 15. Provérbios 30, versículo 15, esse versículo diz assim: a sanguessuga, quer dizer, suga todo o sangue. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Por que eu fiz questão de ler esse versículo, essa palavra? Porque o parasita, a exemplo do sanguessuga, ele quer receber, o parasita ele recebe, ele extrai, o parasita extrai, ele recebe, ele extrai, mas ele não traz nenhum benefício. O parasita extrai, ele tira, ele extrai, ele tira, como diz o nome desse parasita, o sanguessuga, quer dizer, ele extrai, ele tira, mas ele não traz nenhum benefício. Então a pessoa, tanto quem não tem ninguém, vamos falar primeiro com quem não tem ninguém, aquele pensamento que a gente aprende com o Bispo Macedo, a gente aprende com o Bispo Renato, que a gente tem ensinado, que quem está sozinho não tem que procurar alguém para ser feliz, né? Que normalmente é esse o pensamento que as pessoas que estão sozinhas têm. Ela tem o seguinte pensamento: eu tenho que encontrar alguém que me faça feliz. Então, vamos em cima dessa palavra do sanguessuga, que ele é um parasita que ele suga, ele extrai tudo que ele pode extrair, mas não traz nenhum benefício. Você que não tem ninguém, já vamos falar com quem tem alguém. Você que não tem ninguém,
Você não pode querer um relacionamento, ou um casamento, um namoro, um casamento, para você, que a pessoa venha te fazer feliz. Você não pode procurar alguém com esse pensamento. Eu quero casar para ser feliz, eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Quando a pessoa tem esse pensamento, Suzana, a pessoa sozinha, que está em busca de alguém, então a pessoa, ela está sozinha em busca de alguém, o pensamento dela é esse: eu quero encontrar alguém que me faça feliz, eu quero me casar para ser feliz, eu quero encontrar alguém que me complete. É uma frase muito usada também: eu quero encontrar alguém que me complete, eu quero encontrar alguém que me realize. Então são frases que a pessoa que está sozinha, e até algumas pessoas que estão namorando, estão com alguém, mas que tem um ponto de interrogação na cabeça, e esse ponto de interrogação faz com que a pessoa fique pensando o seguinte: não é essa pessoa, não é essa pessoa que eu quero para mim, não é essa pessoa. Então a pessoa está com alguém, tem um ponto de interrogação na cabeça, essa incógnita: eu estou com esse homem, mas não é ele que eu quero, porque ele não me realiza, ele não me faz feliz. Eu estou com essa mulher, mas não é ela que eu quero, porque ela não me realiza, ela não me faz feliz. Então, tanto a pessoa que não tem ninguém, quanto a pessoa que tem alguém, Suzana, o que essa pessoa tem que entender? Ela não pode ser como o parasita, que só suga, só extrai e não traz benefício. O ensinamento de hoje é dar. Então essa pessoa tem que ter a consciência do seguinte: eu não posso casar para que a pessoa me faça feliz, eu tenho que me casar para fazer com que a pessoa com que eu vou me casar, eu faça ela feliz. E essa pessoa que tem alguém também tem que ter esse pensamento. Ao invés de querer que a outra faça dela feliz, é ela que tem que se preocupar, se interessar em fazer da pessoa que está com ela uma pessoa feliz. E o que acontece muito hoje, né? O mundo hoje levanta uma bandeira. Existe uma bandeira no mundo assim: siga o seu coração, siga os seus sentimentos, seja feliz com o seu coração, com o que você sente, se entregue ao que você sente. Só que o nosso coração, biblicamente, ele é inconstante. Ele ora quer uma coisa, ele ora quer outra. Então, o que a gente tem ensinado na terapia do amor? Que para você poder dar, você tem que ter, você tem que estar feliz com você mesmo. Então, as pessoas têm um conceito errado: eu vou na terapia para conseguir um namorado. Não, ela primeiro tem que vir na terapia para ela estar resolvida com ela mesma e com Deus. Depois que ela estiver resolvida com ela mesma, né, que é a haste da cruz, ela e Deus, ela estiver resolvida entre ela e Deus, então ela vai ter o que dar. Então ela vai ser uma fonte e não mais um simples copo d'água. Ela vai ter o que dar para a pessoa com quem ela vai se relacionar. Ela vai poder fazer a pessoa feliz. E é isso que frustra os casamentos, porque as pessoas vão numa expectativa de que não, ele vai me fazer feliz. Só que nenhum ser humano pode me dar aquilo que de fato me faz feliz por completo. Que é Deus, né? Que é Deus. Então, o que acontece? O que nós estamos ensinando? Vamos imaginar uma mulher solteira depressiva. Então essa mulher solteira, divorciada, separada, essa mulher que vive só e tem depressão, quem ela conseguirá fazer feliz? Se ela está perdida. Vamos imaginar um homem, também solteiro, divorciado, sozinho, que é depressivo. Qual a mulher que esse homem depressivo conseguirá fazer feliz? Nenhuma. Então o que nós estamos mostrando, o que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando o seguinte: você, para ter o teu casamento feliz, você tem que ter a disposição de dar. Quem não tem ninguém e quer ser feliz, você tem que ter o que dar quando esse alguém aparecer. Então o primeiro passo é você olhar para dentro de você e ver a sua condição. Então, vamos supor que você é uma pessoa extremamente nervosa. Como que você fará alguém feliz sendo extremamente nervosa? Vamos supor que você é uma pessoa que tem insônia, você tem pesadelo, você vê vultos, você é uma pessoa que você reconhece que é uma pessoa perturbada.
como que você conseguirá fazer alguém feliz? Vamos supor que você é uma pessoa que está nas drogas, ou você é um alcoólatra, ou você é uma pessoa que vive uma vida de promiscuidade. Então, como que você encontrará uma pessoa que você consiga fazer ela feliz, se você, na promiscuidade, já se envolve com inúmeras pessoas, você não é feliz e nem as pessoas que se envolvem com você é feliz? Então, sem dúvida nenhuma, que a primeira coisa é você olhar para dentro de você e ver a sua condição em todos os aspectos, a sua condição espiritual, a sua condição psicológica, a sua condição psíquica. Você olhar para dentro de você e você olhar para a sua condição. Se eu não tenho paz, como é que eu vou transmitir paz para quem está comigo, meu marido, minha esposa, ou para quem eu quero conhecer? Se eu não tenho alegria, como é que eu vou transmitir alegria? Para o meu marido, para minha esposa, ou para quem eu vou conhecer? Se eu não tenho vida, como é que eu vou transmitir vida? Por isso que, em cima do ensinamento de hoje, de dar, a primeira atitude dessa esposa que quer salvar o casamento, é dar a vida para Deus. A primeira atitude desse homem que quer salvar o casamento, é dar a vida dele para Deus. E a primeira atitude dessa pessoa que não tem ninguém, é dar a vida a Deus. É a primeira atitude dessa pessoa. E uma vez que essa pessoa tenha essa disposição de dar a vida a Deus, que significa mudar suas concepções, mudar o seu jeito de ser, seu jeito de viver, mudar o seu jeito de pensar, de sentir. Minha esposa falou há pouco que a pessoa fala muito, siga o que o seu coração mandar, o que o seu coração desejar. Isso é o maior erro que um ser humano pode cometer, é seguir o próprio coração, porque a própria palavra diz que o coração é enganoso até a morte. E nós, Suzana, todo ser humano, como é que eu posso explicar? Todo ser humano, todo ser humano ele já nasce assim, ele nasce pronto para receber. Nós temos essa tendência, humanamente falando, a querer mais receber do que dar. Na sua maioria, a tendência de receber, muitas das vezes sem dar nada. É como uma dívida, é como uma dívida. Quero ler esse comentário com você. Diz assim: é como uma dívida. O problema é que a nossa natureza tende a sermos muito mais bons credores do que pagadores, em termos sociais, evidentemente. Quer dizer, é uma tendência, nós temos essa tendência, nós somos excelentes credores, mas o ser humano já tem essa tendência em ser um mau pagador. Quer dizer, nós queremos que a pessoa ela seja para nós aquilo que nem nós mesmos estamos conseguindo ser para ela. Então não dá certo, porque a natureza humana ela tem essa tendência em ser um excelente credor, mas um mau pagador. E diz mais o comentário: temos que estar mais focados em cumprir com os nossos compromissos, com os outros, do que cumpram conosco. Afinal, não podemos decidir pelos outros. Eu vou ler novamente, queria que colocasse tela cheia, por favor. Quero ler novamente. Diz assim: temos que estar mais focados em cumprir com os nossos compromissos com os outros, do que cumpram conosco. Afinal, não podemos decidir pelos outros. Isso no que se refere à vida social, num todo. O ser humano, ele tem essa natureza de ser até um credor, mas de não ser o pagador que tem que ser. Isso numa vida social. E se cada pessoa se preocupasse mais em fazer a parte de dar, ou de ser um pagador, se todo ser humano tivesse essa preocupação de dar,
de ser um pagador. No qual sentido pagador, Suzana? No sentido de fazer o mínimo que a pessoa tem que ter consciência de fazer, em todos os sentidos. Então, se a pessoa tivesse a consciência de ser pagadora, ou seja, de cumprir a parte dela, de cumprir em todos os aspectos a parte dela, evidentemente que o mundo não seria o que é, e os casamentos não seriam o que tem sido, as famílias não seriam o que tem sido. Mas a pessoa não se preocupa em pagar, ou seja, a pessoa não se preocupa em fazer o que ela tem que fazer, ela não se preocupa com a parte dela, ela se preocupa em querer extrair, como nós começamos o ensinamento, que nem o sanguessuga faz. A pessoa só se preocupa em se beneficiar, mas não se preocupa em beneficiar a pessoa que está com ela. Isso me faz lembrar uma senhora que eu atendi algum tempo atrás, e ela veio para me falar que queria se divorciar, né? Eu quero me divorciar, eu estou cansada, o meu marido não é o marido que eu esperava, ele não tinha feito nada assim, absurdo, né? Contra a palavra de Deus, mas ela queria se divorciar dele simplesmente porque ele não era o marido que ela esperava. E aí eu comecei a mostrar para ela vários fatores e o que aquela decisão que ela estava disposta a tomar iria gerar nela, porque iria gerar uma culpa nela ao longo do tempo. Ela tinha filhos, ela tinha uma família estruturada, ela tinha casa, né? Eles eram casados há mais de 10 anos, e ela querendo se separar simplesmente pelo fato de que ele não era o marido que ela sonhava. E eu comecei a mostrar para ela todos os pontos, né? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, você tem certeza que é isso que você quer? E aí ela virou para mim e falou assim, mas eu tenho que pensar na minha felicidade. Quer dizer, eu tenho que pensar em me fazer feliz. Eu tenho que pensar em dar a mim. Eu tenho, né? Eu tenho que pensar em mim. Tá, mas em dar a mim, e não dar nada para o outro. Enfim, eu mostrei como a gente não tem o poder de convencer a pessoa, né? Quem convence é Deus, mas eu mostrei para ela o que iria acontecer, mas a pessoa está pensando, humanamente falando, a gente volta do que a gente comentou agora, que é como uma sanguessuga, a gente quer mais receber do que dar. Só que aí a gente volta no que a gente falou na semana passada, do que eu comentei semana passada, que a matemática de Deus não é a nossa. A matemática de Deus é muito mais compensadora eu dar do que eu receber. Eu vou mostrar isso na Bíblia, mas antes eu quero figurar o que nós estamos falando, figurar com uma história que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Uma história que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Só que não era do marido e da esposa, mas que tem tudo a ver com o que você está falando. A nora que não se dava com a sogra. A nora que não se dava com a sogra. Então, essa nora, ela tinha a sogra como se fosse o próprio diabo. Ela tinha a sogra como se fosse uma inimiga. Ela tinha a sogra como se fosse uma inimiga. E ele é o nosso inimigo, né? Sim, mas é porque às vezes a pessoa se assusta com o diabo. Né? Então, assim, ela tinha a sogra como se fosse uma grande inimiga. Uma grande inimiga, a pior pessoa que existe na humanidade. E ela não aguentando mais a sogra, ela começou a pensar em uma maneira que a sogra viesse a morrer, a falecer. E a história diz que ela procurou um ancião. E ela explicou para o ancião o que acontecia, e explicou que a pior pessoa que existia no planeta era a sogra, e que na cabeça dela a sogra era a causadora de todos os problemas da vida dela, inclusive do casamento e da família. E ela sugeriu ao ancião que ele desse algo que viesse tirar a vida da sogra, porque ela foi decidida a fazer isso. E o ancião, vendo a situação, o ancião vivido, movido não do coração, mas da inteligência, pegou algumas
algumas ervas, um pó feito de ervas, e disse assim para ela: olha, você vai fazer o seguinte, você vai colocar desse pó feito de ervas na comida da tua sogra. E a tua sogra, essa sogra que você está dizendo, esta sogra que você está me passando, essa sogra irá morrer. Só que esse pó de ervas, ele não mata na hora, ele leva um tempo para matar, ele leva algumas semanas, ele leva alguns meses para matar. Você vai pegar esse pó feito de ervas, vai colocar na comida da tua sogra. Só que tem um porém, disse o ancião. Quando ela morrer, por você não se dar bem a ela, vão desconfiar de você. Vão achar que você envenenou a tua sogra, vão achar que você matou a tua sogra. Então você vai ter que fazer o seguinte, você vai colocar esse pó de ervas na comida da tua sogra, um pouco por dia, todos os dias, durante algumas semanas e alguns meses. Essa sogra que você está falando vai morrer, mas você vai ter que mudar. Você vai ter que ficar calada quando a tua sogra falar alguma coisa, quando ela revidar, você vai ficar calada. Você nesses dias, semanas e meses, você vai agradar a tua sogra, para que quando ela morrer, ninguém desconfie que foi você que matou. E a nora ficou toda empolgada, toda feliz, pegou o pó de ervas e foi embora, e começou a colocar o pó de ervas na comida da sogra. Passou uma semana, passou duas, passaram-se 3, passou-se um mês, passaram-se meses, e ela junto com o pó de ervas, ela mudou, ela parou de receber, ela parou de querer receber, e ela começou a dar. Nesses dias que ela foi envenenando a sogra, ela parou de brigar, ela fechou a boca, parou de ver os defeitos da sogra, começou a agradar a sogra, porque a sogra morrendo, ninguém vai se desconfiar que foi ela. Alguns meses depois, ela correu até o ancião e disse assim: ancião, pelo amor de Deus, me dá um outro pó de ervas para tirar o veneno que eu coloquei na minha sogra, porque nesses dias, meses, que eu estou colocando essa erva, e que eu mudei com a minha sogra, eu vi que a minha sogra, na verdade, não é a pior pessoa do mundo, ela é a melhor pessoa que existe. E nesses dias que eu estou colocando o veneno na comida dela, eu percebi que o problema não estava na minha sogra, o problema estava em mim. Agora eu quero que o Senhor me dê um antídoto, eu quero que o Senhor me dê um pó de ervas, para eu colocar na comida da minha sogra, e tirar o veneno que eu coloquei antes que ela morra. Né, Suzana? O que o ancião falou? Ela era o veneno, né? O ancião falou o seguinte para ela: olha, não precisa eu te dar nenhum pó de erva para tirar o veneno que você colocou, porque na verdade o pó que eu te dei era vitamina. É um temperinho, era né? Um temperinho, uma vitamina. A tua sogra está mais forte agora do que antes, ela está melhor agora do que antes, porque o veneno não era o que eu te dei, o veneno estava em você, não era a nora, mas estava na nora. A forma dela ver, a forma dela ver, dela receber o que a sogra fazia, que na verdade ela via como um problema, mas a sogra só queria ser mãe, mãe do filho e mãe dela. Então, não é bem o marido e a mulher, mas que sirva de um ensinamento para você. Quando a nora mudou com a sogra, ela percebeu o seguinte: a sogra era uma pessoa excelente e só queria o bem. Só que enquanto ela achava que estava envenenando a sogra, ela fechou a boca, ela passou a olhar as qualidades da sogra, ela não brigou mais, e ela percebeu: peraí, o problema não é a minha sogra, o problema sou eu sou o problema. Mas aí a gente tem um outro problema. Talvez essa pessoa que está nos acompanhando agora, nas redes sociais, no canal 22, ela fala assim: não sou o problema, bispo. Eu sou de Deus.
Eu sou de Deus. É o meu marido que é o problema. O senhor não conhece ele. Ele é muito pior do que essa sogra aí. Ele é, como você falou no começo, o diabo. O senhor não conhece, você não conhece. Porque se você conhecesse ele, você saberia que eu estou dormindo com o inimigo. Que eu estou na razão, né? Que eu estou dormindo com o inimigo. Mas aí, vamos à palavra de Deus, já que essa pessoa é uma cristã fiel, que se ela é uma cristã fiel, ela obedece à palavra de Deus. E o que Jesus falou com relação ao nosso inimigo? Jesus falou, amai o vosso inimigo. Amar é dar. Sem dúvida. Inclusive, eu quero ler para você João 13, no versículo, onde mostra que o Senhor Jesus, ele lava os pés dos seus apóstolos. João 13 diz assim, levantou-se da ceia, é o versículo, está aí na tela, né? Bom, deixa eu ler aqui. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, quer dizer, vestiu-se com a toalha, depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha. Essa palavra mostra o seguinte: Jesus, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, ele mostrou, Suzana, como deve se comportar a pessoa que se acha superior. Você falou aí da esposa que diz assim, não é o senhor que está casado com meu marido. Quer dizer, eu sou uma pessoa de Deus, o problema é o meu marido. Então, a pessoa, tanto quem se considera de Deus e quem não é de Deus, e tanto quem não só se considera de Deus, mas é de Deus, como quem não é, a pessoa tem que ter a seguinte consciência: Jesus, sendo Deus, ele foi lá e lavou os pés dos apóstolos. Quer dizer, se essa pessoa se acha mais certa, então ela tem que dar mais do que a pessoa que está com ela, que ela acha que é errada. Se essa pessoa se considera mais correta, ou se ela se considera superior, então ela tem que ter a disposição de dar mais. Eu vou logo ler Mateus 20, 28, para você comentar. Diz assim, olha só que bacana, Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, quer dizer, Jesus, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, o próprio Deus, Jesus, sendo Deus, ele foi lá e lavou os pés dos apóstolos. O que isso ensina? Se ele, sendo Deus, foi lá mostrando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então essa pessoa tem que entender o seguinte: o segredo é dar, dentro do relacionamento, o carinho que ela quer receber, que ela dê, o amor que ela quer receber, que ela dê, a atenção que ela quer receber, que ela dê, a fidelidade que ela quer receber, que ela dê, tudo que ela quer receber da outra parte, primeiro que ela tenha disposição de dar, porque ela dando sem esperar receber, ela tem que dar com espontaneidade e sem prazos, que você falou no começo do ensinamento, sem prazo, porque a partir do instante que ela dá, sem intenção de receber, ela dá sem limite, então, porque ela dá a vida a Deus, o marido dá a vida dele à esposa, a esposa dá a vida dela ao esposo, depois de Deus, evidentemente, a pessoa que não tem ninguém, dá a vida dela a Deus, então ela vai receber. E aí a gente pensa o seguinte: Deus, o Senhor Jesus deu a vida por nós. Imagina se Ele desse a vida pensando assim: eu só vou dar para quem me aceitar. Eu só vou dar por quem me aceitar. Não, Ele deu por todos e deseja que todos aceitem esse sacrifício. Mas Ele deu por todos, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Ele morreu por ela. Claro que o fato dela aceitar vai levar ela à salvação. Ou mas de não aceitar, vai permitir que ela perca a salvação. Perca a salvação, mas Ele não deu pensando assim: agora todo mundo vai me aceitar espontaneamente, até porque Ele sabia, né,
que nem todos iriam aceitar isso espontaneamente. Dar, aí quando a pessoa dá, porque amar, a tradução do amor é dar sem querer receber em troca, né? Eu estou dando para você, eu estou me dando para você, eu estou me entregando a você, eu estou procurando te fazer feliz. A pessoa entra na matemática de Deus. Ela está provando que ela confia na matemática de Deus, que ela vai receber, não porque ela está dando por interesse, mas porque, biblicamente, Deus vai recompensá-la. O que acontece? Todos nós não ensinamos uma fé cega, uma fé emotiva. Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos uma fé inteligente. A partir do instante que essa pessoa está disposta a lutar pelo casamento. A partir do instante que essa pessoa está disposta a lutar pela família. Então, você tem um marido que te trai. Você está disposta a lutar pelo teu marido e pela tua família. Então, aprenda a dar. Primeiro a sua vida a Deus. E depois a dar a Ele a sua vida, amor, carinho, atenção, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Você tem uma esposa que não te ama mais, ou você tem uma esposa que te traiu, mas você ama a sua esposa, e você quer salvar o casamento e a família. Então você está disposto a lutar, você tem essa disposição, eu estou disposto a lutar. Então você tem que estar disposto, primeiro, a dar a sua vida a Deus, e dar a sua vida a ela, como se ela fosse o próprio Senhor Jesus. E você que não tem ninguém, você não tem ninguém, você quer muito se realizar amorosamente. Então, todo o ensinamento de hoje é em cima dessa palavra de 3 letras, dar, D-A-R. Pegue a sua vida e dê. Você não tem ninguém, não dê a sua vida para ninguém, para homem nenhum, para mulher nenhuma, não, você não tem ninguém, dê a sua vida a Deus. Dê a sua vida para Jesus, renda-se a Ele, entregue-se a Ele, 100%, renda-se a Ele, entregue-se a Ele, 100%, ressaltando o que a minha esposa falou, esse dar a sua vida a Jesus, significa você ter coragem de abrir mão da sua liberdade, da sua própria vida, e de você viver dentro do que ensina a palavra de Deus, dentro do que ensina o texto sagrado. A partir do instante que você entrega a sua vida para Jesus e tem disposição de viver dentro da obediência da palavra, então com certeza Ele aceita a tua vida, Ele muda a tua história, você será uma pessoa feliz, porque o próprio Espírito Santo entrará em você, e você será uma pessoa feliz mesmo sozinha, e você então estará pronto para conhecer alguém, para fazer desse alguém uma pessoa feliz. Agora você tem que ter consciência, é impossível você receber, se você não tiver disposição para dar. É impossível você receber o Espírito Santo, se você não tiver disposição para dar. Nós estamos em toda a Universal, nós estamos vivendo o jejum de Daniel. O que tem acontecido no planeta Terra nesses dias, é um sinal da volta de Jesus, do fim dos tempos. Então você que tem consciência de estar longe de Deus, você que tem consciência de estar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, mas você tem consciência de estar longe de Deus, então o que você deve fazer? Você deve tomar a decisão agora, aí onde você está, seja você solteiro, divorciado, divorciada, seja você casado, casada, não importa, aí onde você está, você tem que tomar uma decisão. Qual a decisão? De pegar a sua vida, de entregar a Deus. De pegar a sua vida e de se render. Não importa quem você é, se você fez um monte de coisa errada na vida, se você é uma pessoa que aos olhos dos outros você não tem valor, se você é uma pessoa que aos olhos dos outros, às vezes as pessoas dizem assim, fulano não presta. Então você é uma pessoa que aos olhos dos outros você não presta, você é uma pessoa que aos olhos dos outros não tem valor. Então saiba, como nós temos dito todos os dias, Jesus Ele ama você. Jesus Ele ama você. E nós da Igreja Universal amamos você. Então você deve aproveitar o que tem acontecido no Brasil, no mundo, aqui em Pernambuco, você deve aproveitar o que está acontecendo e pegar a sua vida e entregar para Jesus. Esse é o primeiro passo.
e você entregando a sua vida, você vivendo dentro da palavra de Deus, que simboliza o altar, você vai se libertar, você vai nascer de Deus e vai ter o Espírito Santo. Você será a pessoa mais feliz que tem nessa terra. E aí sim você conseguirá fazer o marido feliz, a esposa feliz. E você sendo uma pessoa feliz por ter Deus, então você estará pronto para conhecer alguém e fazer desse alguém uma pessoa feliz.